contratações pontuais, será mesmo, Douglas? Será mesmo que o Lelê é o sombra do Pedro Raul? Será mesmo que o Lelê merece mais oportunidades do que o Guilherme? Então, assim, eu acho que o Lelê, a cada jogo, para mim, se confirma que é uma contratação que foi errada, assim como foi a do Kehler. Né? São duas contratações que, para mim, o Lelê, a cada jogo, ele involui. A cada jogo, ele piora. Né? Ele atrapalha o Ceará. Então, assim, é um jogador, para mim, que já pode ser descartado de utilizações dentro do Ceará, porque é um jogador a menos. Tá? Assim como hoje, por outro lado, a gente viu a aparição do Lucas Lima. O Ceará cresceu com a presença do Lucas Lima. Jogou bem. Um volume impressionante. O Ceará, sabe, o Ceará começou a querer dominar o jogo, o meio de campo, com a entrada do Lucas Lima. Aquele Sobral, porque esse Sobral que eu tô vendo nos últimos jogos, não é um Sobral que eu gosto de ver jogar. Um Sobral, sabe, que se impõe, que joga forte, que tem uma presença. Não, o Sobral tá lento, não tá... Tá sem confiança, tá eu sem acho. Confiança. O Sobral era bem mais do que isso, né? No começo da temporada, inclusive. E agora ele deu uma caída. Talvez seja o momento de olhar um pouco mais pro Lucas Lima. O fato é que não dá para você morrer abraçado com uma convicção de escalação. Não dá. A sequência de jogos não permite, né? Então o Léo vai precisar rodar mais o elenco, vai ter que ser um treinador com olhar de Série A. E que isso faça com que ele, nesse intervalo agora, reflita também sobre a condução dele em relação ao elenco. Tem que rodar mais o elenco. Não precisa ser um Voivoda, não precisa ser incoerente em algumas mudanças, sabe? Que aí é o estilo do cara, quem joga lá se adapta. Mas o fato é que você precisa rodar um pouco mais o elenco. Olhar um pouco mais para a fisiologia, olhar um pouco mais para a tática. Não dá para ter apenas 11 jogadores titulares absolutos em que eu não vou mexer, porque senão vai quebrar o esquema tático. Não. 18 jogadores precisam saber o esquema tático. E precisam se realinhar, precisam se readequar. Porque senão a gente vai perder intensidade. Na Série A não brinca. Série A não brinca. Então, além de reforços, precisamos mais do que pontuais, precisamos também de um Léo Condé mais versátil, que saiba, entenda mais a competição, entenda que Série A não é a Série B, não dá para jogar nessa casinha de jogar em linha baixa contra o Botafogo, não dá, simplesmente não dá. Ou você vai lá e agride também, ou a gente vai perder, ou a gente vai avisar que quer perder, e foi o sinal que o Ceará deu hoje. Então, na maior parte do tempo, claro. O que fica é de que foi um final de jogo em que a gente competiu, brigou, mas se a gente tivesse talvez acertado um pouco mais nas modificações, sabe, talvez pudesse até ter chegado ao empate, porque o resultado foi 3-2, o gol que decidiu foi um gol de um infortuito, de novo do Dieguinho. Sim. Né? Então tinha jogo, dava para ter buscado um empate, eu diria que não estava tão longe esse empate, mas faltou um pouco mais de intensidade do Ceará em alguns momentos, um pouco mais de Léo Condé e um pouco mais de elenco. Perfeito. Vamos de mensagem. Teve 2 live pics aqui. O Pedro Pinho tinha manda um alô pro meu amigo Raul Israel, do amigo torcedor do rival. Ele errou o placar, tá dado um abraço, obrigado pelo live pix. E teve um áudio, Klaus, de um torcedor aqui pelo live pix. Vamos lá, eu acho legal. Ele tá provocando aqui. Boa cabeça de caixa d'água, não precisa contratar ninguém não, né? É isso aí mesmo. Esse time aí dá, o Lelê dá, com o Rômulo, né? Com o Matheus. Mas não é pra trazer o Vina não, cabeça de caixa d'água. Será que tá com raiva o bichinho? Rala, Pedro, o bichinho tá zangado. Agora sim, eu tô na dúvida aqui. Eles não entenderam. Ele é apaixonado pelo Vina, deu pra notar. Deu pra ver que ele é Vina Esporte Inclusive. Mas você falou em algum momento que não precisava de contratação? Não, em momento algum eu falei isso. A questão é que o torcedor do Ceará, alguns, só consegue enxergar que a única opção é o Vina. E esse doido, é muito louco que eu disse, eu quero o Vina. Eu quero o Vina, eu quero que o Ceará contrate o Vina. Mas é o Ceará que não quer, e a informação que a gente está passando é a informação de que o Ceará não negocia com o Vina e não vai trazer o Vina. Sim. Você quer que eu diga mais o quê? E eu compreendo, inclusive, os motivos. Aí teve gente aqui no meio do jogo falando assim, não é pra trazer o Vina não, né, não sei o quê. Amigo, o Vina é o Messi, porque o primeiro tempo do Ceará ninguém tava jogando nada. Sabe, foi muita qualidade de ponta, faltou correria, faltou intensidade, tudo que o Vina não faz. Intensidade, correria, sabe, eu sei que é um cara de qualidade, mas
Não dá pra só resumir contratações do Ceará no nome do Vina, Não cara. dá. Não é possível que assim, a galera ficou bitolada de um jeito. Meu Deus, beleza, eu também queria qualidade. Velho, do a gente Vina tá e tal. falando aqui há várias vezes, nós queríamos o Vina. Se o Vina fosse contratado agora, esse final de semana, a gente estaria fazendo um monte de Aerovina. conteúdo. Era Aerovina, era Aero Carol Citônio, era Aero sei lá o quê, meu irmão. Os amigos do Vina. A gente tava fazendo mó auê. A gente não tá dizendo que não quer o Vina, cara. Vocês não estão entendendo que a gente tá trazendo informação. Se vocês não querem aceitar a informação e querem descontar na gente, talvez até por um motivo de frustração pessoal, sei lá, façam como quiser. Duas coisas que a gente está falando aqui. 3 contratações é pouco, e a gente tem falado há muito tempo, né? Sim. E que pra gente 4 a 5 contratações era o ideal. Assim como a gente queria o Vina, mas o Ceará não vai trazer. Você quer que eu diga mais o quê? Entendeu? Aí vão dizer assim, tu tá dizendo isso agora porque o Ceará perdeu. Não, porque você é surdo e só quer ouvir o que você quer. Exatamente. Diego Paiva mandou superchat aqui também. Como é que roda o elenco? Lembro que esse elenco foi reformulado esse ano. Tem que dar jogo para uma base de time mesmo. Mas peraí. Tu tem a limite, gente já né? tá em junho, né? A gente já tá em junho. Como assim não vai rodar o elenco? Entendeu? A gente já passou por Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. A gente tem que rodar o elenco, cara. A gente tem que rodar o elenco. Base já tem, plano de jogo já tem. A gente é mais organizado do que muitas equipes da Série A. Base de jogo, plano de jogo a gente tem. Chegou a hora de explorar um pouco mais o elenco. Pois é, tem que ter. O Klaus lembrou bem, quando voltar da pausa, o Ceará vai jogar do tipo dia 16 de julho até o final, tipo 5 partidas. Vai ser voadora. 5 partidas em 13 dias, é um negócio assim absurdo, sabe? Então, cara, tem que ter elenco, tem que rodar elenco e tem que ter opções. Vamos lá, tem também um live pix aqui do Ladeira Abaixo. Condé, Galeano, Nicolas, Lele e outros aí não tem nível para Série A. Condé é limitado e medroso. Eu discordo em partes, né, do live pix dele, mas desses aí que ele citou, o Lele, meu amigo... O Lele tá abaixo dessa discussão. Hein? Você pode até falar, pô, o Nicolas para esse ano é o que dá e talvez ano que vem vamos pensar em um jogador melhor. Mas eu não boto. Eu acho injusto com o Nicolas e o Galeano você botar eles do lado do Lele. Não dá. Sim, o Lele tá lá embaixo. O Lele, assim, já é para ser quinta opção, entendeu? Cheio de perna, andando em campo. O Pedro Raul, cara, ó, vamos lá. Já era segundo tempo. Depois dos 35 minutos, Pedro Raul tava dando pique para marcar. Passou uma imagem aqui que o Pedro Raul tava se matando lá na ponta. O Lele poderia ter acompanhado a marcação, fechado a opção de passe do jogador que o Pedro Raul estava marcando, e ele estava andando aqui embaixo. Se eu fosse diretor do Ceará, eu já afastava o Lele hoje. Tá? Se eu fosse diretor do Ceará, eu já afastava ele hoje. Ele entrou com físico, ele entrou tranquilo, podia ter jogado, corrido. Só que o Lele acha que é craque. O Lele não quer nada. Quem está dizendo isso não sou eu não, é o futebol dele. É a postura dele em campo. Com preguiça de jogar, com falta de atitude. Se ele não quer jogar e vestir a camisa do Ceará, avise logo. Porque ninguém é trouxa não. Eu vi ele andando em campo. Aquilo ali é coisa de mala, entendeu? Não quer vestir a camisa do Ceará, cara. Ele não se adequa a esse perfil de elenco do Ceará, pô. Ele aí tá aí. Não tem sentido. Esse cara não tem o menor perfil de contratação do Ceará. Tá aí um erro. Erraram na contratação do Lele. Esse cara não era para ter vindo. Péssimo jogador. A direção de futebol do Ceará errou na contratação do Lele. Já dá para dizer, igual como a gente disse do Kehler. Erraram no Kehler, erraram no Lele. Exatamente. Ramiro Rodrigues, time nenhum se aguenta 90 minutos se defendendo. Quando precisou, o time compete. A gente tem que parar com esse quase deu, de quase em quase a gente vai parar no Z4. Sobral e Galeano tem que sair do time. Ramiro, eu não falo que foi 90 minutos defendendo, mas o primeiro tempo foi uma vergonha. O primeiro tempo do Ceará deu vergonha. Até os 10 minutos do segundo tempo, assim, estava vergonhoso, porque a gente entende respeitar o adversário, a gente entende que o Botafogo é superior tecnicamente, mas o Ceará pegava a bola e recuava. Aí eu fiquei, pô, não dá para aceitar. Era inaceitável. O primeiro tempo do Ceará não é para se repetir mais, sabe? Não se repita esse primeiro tempo, porque pra gente era agoniante assistir. Os caras não queriam atacar. Foi um chute a gol no primeiro tempo, que foi um chute rei peba do Pedro Henrique ali de fora da área, de falta. E aí sim, né? Não dá para você só ficar esperando o adversário. Você precisa
trabalhar essa transição. E algo que me deixou um pouco animado foi a entrada do Fernandinho. E do Lucas Lima, né? E do Lucas Lima. Mas eu falo do Fernandinho porque o Fernandinho... Sim, ele já entrou mostrando jogou outro nível. E jogou como ponta tem que jogar, cara. Agressivo, indo pra cima, driblando, sabe? Insinuante. Muito bom. Era o que a gente tava precisando. No primeiro tempo não tinha ninguém. O Ceará recuperava a bola, não tinha pra quem dar. E o Pedro Henrique tá numa rotação de barata tonta. Tá horrível. O Pedro Henrique tá Pedro horrível. Henrique, meu Deus do céu, cara. Difícil. Pelo menos voltou o Fernandinho. Pelo menos voltou o Fernandinho. Exatamente. E pelo amor de Deus, Léo Condé, para de usar Lelê, cara. Para, já deu. Assim, esse cara está atrapalhando. É uma opção a menos para você e para o Ceará. E tá matando a opção do Guilherme. Entendeu? O Guilherme era muito mais jogador. Eu vi gente falando aqui, quando eu critiquei, a maneira como o Léo Condé estava usando o Guilherme demais, né? Como ponta. E ele é centroavante. Mas pelo amor de Deus, para botar o Lelê, bote o Guilherme. Entendeu? Não dá. Simplesmente não dá. O torcedor, alguém se identificando como torcedor do Vozão, mandou live pix, peço a Deus para não termos uma progressão para a Série B. Feliz, pois fizemos essa gordura de pontos. Sim, o Ceará fez com certeza. Uma gordura interessante, só que não dá para depender só dela, né? Tem que voltar a pontuar também. Galera, deixa o like aí no BPR, eu sei que tá todo mundo de cabeça quente, chateado. Galera do Gomes Farias Oficial, deixem um like também, é muito importante para o canal do Gomes Farias continuar crescendo, chamando mais alvinegros para acompanhar as narrações. Dê essa moral pra gente. O Farias Filho aqui, Douglas, tá também aqui, querendo colocar alguns torcedores em contato conosco. Se quiser, Douglas, se vocês toparem aí, eu mandei a artezinha pra tu lançar aí, tá aí no grupo. E aí tem que mandar áudio de até 30 segundos. Pode mandar, só não é bom falar palavrão. Porque derruba. O pessoal tá Tem que bem botar chateado esse aí. telefone no canto. Certo. Porque Consegue senão ele vai botar? aparecer no meio, na nossa cara. Sim. Consegue botar aí no cantinho? Mandei pra ti. Se quiser, eu tô aqui em ponto de bala aqui. Agora a gente já pode dizer. O pessoal pode anotar aí. É 989896789. Só mandar um áudio até 30 segundos que a gente vai ouvir. Então, como é? Novamente é 9, é porque se eu vou colocar isso aqui vai ficar na nossa cara. É Entendi. 98989. 6789. É bem facinho o número. Boa, pronto. Quem quiser mandar, mande seu áudio por lá. Pode chamar o Cláudio como é que foi? Cabeça de caixa d'água, né? Cabeça de caixa d'água. E eu acaba zangado. Meu amigo, mande áudio assim. Pode mandar live pix me escolher. Ainda mais que ele pagou. Mande. Aí que Ora, e eu faço rir, macho. É bom demais. O Condé mandou 5, não é o Condé, mas eu morro abraçado com minhas convicções e não vou mudar, algumas tem que mudar. Aí ele vai voltar já pra Série B. Exatamente. Tomara que não levando o Ceará, né? Mas com essa postura dele, se ele seguir assim, demorando a mexer, demorando a tomar atitudes, a rodar um pouquinho mais o elenco, não, porque ele passa uma sensação às vezes de que ele não confia nos jogadores do banco dele, né? Sim. E tá aí o Lucas Lima pra provar que tem qualidade. Tá aí o Fernandinho voltando. O Lelê não precisa ter confiança, não. Pois bem. Já tem um primeiro aqui, viu? Opa, tá aí, ó. 989896789. Quem quiser, tira aí mande. o placar, Pode tirar o viu? placar, pode tirar o placar. Deixa só esse telefone aí. Quem quiser participar, participa. Isso aqui já é o pós-jogo, tá, galera? Já estamos no Boa, tá pós-jogo show. aí. Sobe mais um pouquinho aí. Sobe mais um Boa pouquinho. noite. Opa. Aí. O Ceará tá precisando de uma reformulação grande. Tirar esse Lelê, tirar jogador que não tá jogando merda nenhuma. E me tira uma dúvida, qual a venda do Arthur Cabral pro Botafogo? O Ceará vai ganhar quanto em cima dessa venda do Arthur Cabral? É 2,5%, mais ou menos isso, tá? Então, se for por 100 milhões, seriam 2 milhões e meio. Aparentemente, são 10 milhões de euros, né? Então, esse seria o valor. Mas identifique-se, mande o áudio, mas o cara nem falou o nome. Tem que dizer o nome. Exatamente. Fala teu nome aí, macho. Tem mais um aqui, lá vai. Não, mas tu falou do Arthur Cabral, né? Boa noite aí, galera. Condé precisa João Gabriel. entender, mano, que com 15 minutos de jogo é pra ele fazer a primeira substituição, mano. Do segundo tempo. Não existe essa, não. O elenco não aguenta, mano. Intervalo de 3 jogos, o Mugni arrastado em campo. Ele, desde o jogo contra o Santos, todo mundo já entendeu que marcar o Ceará é marcar o Dieguinho. Acaba a saída de bola do nosso time, cara. Certo? Então ele precisa variar, tem que dar um banco no Sobral, testar esse Lucas Lima e mudar algumas coisas taticamente. Tá aí, o amigo... O nome dele era
João Gabriel mandou uma mensagem. Agora vamos ouvir aqui nosso amigo. Mas galera, mande um áudio assim mais curto, que vocês estão mandando muito longo. Ave Maria. 30 segundos aí, até 30 segundos. Vai. Boa noite. Márcio Almeida. Oficial, Fala, Márcio. Klaus e Douglas. Pois não. E a todos aí que estão presentes. Meu questionamento é o seguinte. Não trazer o Vina, certo? Minha nossa Senhora. Mas com esse elenco aí, o que nós iríamos fazer? Não trazendo Vina, não trazendo outros jogadores importantes. Seria continuar com o Lelê? Não, amigo. Seria continuar com o Sobral, que infelizmente hoje não fez uma boa partida? Tá aí, o amigo participando. Não, a gente já acabou de falar, né? Que o Ceará precisa contratar, qualificar esse ataque do Vozão, até porque teve a mensagem também do Silvio Roberto falando isso. A defesa é ok, nível Série A, mas não temos ataque e o Ceará precisa contratar. Aqui mais um. Arocha. Pode ir? Pode. Anderson. Fala, Anderson. Fala, Anderson. Cara, a diretoria está correta em não contratar o Vina porque não tem dinheiro. Mas tem que lembrar que é a mesma diretoria que onerou a folha com o Lelê e o Keyle, né? É verdade. Então eles estão consertando o erro deles através do financeiro do Ceará. Tem que deixar claro isso. Assim, é importante lembrar que a gente imagina que quando você faz 18, 19 contratações, certamente eles sabem que vão errar, né? Vai ter uma margem de erro, por mais que se tenha um critério, um método, um processo, aliás, vários, né? Vários métodos, processos, enfim. Mas o que não dá é para que a gente imagine que o que a gente está vendo em campo hoje do Ceará seja suficiente para a sequência do campeonato. Onde a gente está vendo várias equipes fazendo movimentos, equipes que estão atrás da gente. Vou até citar algumas aqui, que é importante, né? Que estão aqui no nosso meio. O Vitória está trazendo vários jogadores, já se desfez de vários jogadores, ou seja, vai dar certo? Eu não sei. Não estou dizendo que a gente precisa entrar nessa espiral que está o Vitória, que está o Fortaleza, o Sport. Não é isso. Só estou alertando que esses caras estão tentando sair lá de baixo. E certamente, esse movimento que a gente já fez de reação dentro da competição pode provocar com que alguma dessas equipes passe o Ceará, né? O nosso campeonato ainda é contra essas equipes. Eu nunca me iludi porque a gente estava em quinto lugar e a gente sempre deixou isso claro. Que o nosso campeonato, e eu lembro inclusive que quando a gente falava, olha, o nosso campeonato é olhar para Mirassol, Sport, mesmo a gente estando em quinto lugar do brasileiro, o torcedor do Ceará se chateava porque eu falava isso. Só que essa é a nossa luta. E a nossa equipe demonstra isso, que é uma equipe limitada, que tem uma capacidade de brigar contra os 6 últimos. E só. Entendeu? E só. Então, assim, a gente precisa de um algo a mais. Eu acho que não estaríamos tão longe se a diretoria entendesse que a gente precisa fazer um algo a mais. Eu acho que uma distância... Será que é tão caro? Isso é um questionamento meu. Eu sempre fiz esse questionamento como torcedor. Eu não estou lá dentro. Estou do lado de cá, eu entendo a visão deles financeira. Mas aí, Douglas, eu me pego sempre naquela de um jogador que custa 500 mil. Não estou falando do Vina. Não estou falando do Vina. Você trouxe 2, 3 contratações, mas tem mais um que você poderia trazer por 500 mil. A distância de permanecer na Série A é 500 mil por mês? Isso é caro? Para mim não é. Para mim não é, cara. Sabe? Ah, mas vai ficar pro ano que vem. Vai ficar pro ano que vem o quê? 2, 3 milhões pro Ceará atualmente? Eu acho que a gente precisa refletir sobre o quanto esse elenco precisa estar na mão do Condé. Porque não adianta você ter um Alejandro Martínez que não é utilizado. Não adianta você ter um Recalde que não é utilizado. E certamente, se você pegar o salário desses 2 caras, bate quase 600 mil por mês. Entendeu? E aí? Eles não são úteis. Vamos buscar alternativa para eles e vamos trazer jogadores que sejam úteis ao Léo Condé, que estejam nos planos do Léo Condé e rodar mais o elenco. Aí é um trabalho do Léo Condé também. Hoje, pelo menos, saldo positivo. Pedro Raul voltou a marcou mais 2 gols. Que golaço de cabeça. Quase faz o terceiro. Quase fez o terceiro. Foi um bom jogo do Pedro Raul. É aquela coisa que a gente falou. Se a bola chega nele, a gente pode questionar. Hoje a bola chegou nele. O que é que ele fez? Gol. Foi.
Como é que a gente vai questionar o Pedro Raul? Detalhe, quando tava brigando pela bola, tava lá correndo. Tava lá dizendo, eu quero empatar esse jogo. Enquanto isso, tava o colegão dele lá, o senhor Lelê, andando em campo. Mal tinha entrado em campo e tava andando. Meu irmão, se o cara não quer jogar no Ceará, fique lá no Rio. Já tá lá na casa dele. Não tá feliz aqui? Nem volta. Aqui, bicho, ele tem que lembrar o seguinte, o Lelê. Ele tava no elenco do Fluminense, que foi campeão da Libertadores. Mas ele não foi preponderante não, macho. Ele não é ninguém lá na história do Fluminense. Ele pode ter levado a medalha para casa, legal, mas ele tem que correr muito ainda se ele quer se provar como jogador de Série A. Porque esse nível que ele apresentou é jogador de terceira divisão. O que ele tem apresentado no Ceará é de terceira... Aliás, com todo respeito, tem jogadores na terceira divisão melhores do que o Lelê. Principalmente pela vontade, a postura em campo, a coisa absurda. Deixa eu dar uma prioridade aqui, o Farias Filho. Teve áudio de Live Pix, o amigo pagou aqui, então deixa eu dar o play aqui do Irmão Acaraiado, mandou uma mensagem. Eu penso que o Condé precisa daquele jornalista que na boa faça uma pergunta, sabe, cutucando a demora para substituição, perguntando por que ele não faz a rotação do elenco, mostrando para ele assim os fatos, né, de que está prejudicando o Ceará ficar tão preso a certas convicções, mas não para cutucar, para agredir, mas cutucar para fazer ele abrir os olhos. Mas eu acho que não vai ser isso que vai abrir os olhos, não, sabe? Convicção é convicção. Eu não acho ruim a convicção do Condé em relação a esperar o adversário, né? Estar mais defensivo ali para explorar os contra-ataques. O problema é quando não funciona. No primeiro tempo não funcionou, o Ceará não agrediu, o Ceará não conseguiu fazer contra-ataque e aí ficou aquele jogo entregue, né, do nosso time. Tem mais mensagem aqui? Deixa eu passar rapidamente. O Marcos Máquinas falou que jogador é horrível esse Lelê, obrigado ao amigo. O Diego Paiva, Galeano entrega muito taticamente, mas deixa a desejar ofensivamente. Guilherme precisa virar segunda opção para ontem. Bom, que o Guilherme entra em vez do Lelê, cara. Eu prefiro o Guilherme. Guilherme entrou muito melhor da outra vez. Muito melhor. Não entendo o Léo Condé. Pelo amor. Eu acho o Galeano um ótimo jogador para você ter no elenco. Eu não acho ele um jogador para você estar sempre usando. Titular absoluto. Titular absoluto, isso me incomoda muito. Inclusive, é a posição que o Ceará está buscando com mais intensidade. Sim. É um ponta-direita. Isso aí a gente pode confirmar. O Ceará busca um ponta-direita, né? Um jogador para ser realmente ali, não vou dizer titular, mas muito provavelmente... Mas que venha para brigar pela titularidade. Que venha para brigar muito forte pela titularidade. Exatamente. E um volante. Agora, às vezes a solução de volante está dentro de casa e você só não estava usando, né? O Lucas Lima, né? Lucas Lima entrou muito bem. Gostei muito da participação do Lucas Lima. O Ceará cresceu com ele em campo. E quem sabe ele não possa ter aí mais oportunidades ao lado do Dieguinho. Além do que, um jogador alto, né? Briga fisicamente, muito forte. É um jogador que talvez possa merecer mais... Olha o que eu estou falando, tá? Possa merecer mais oportunidades. Exatamente. E eu vou te falar, cara... Essa declaração do João Paulo falou aqui, ó. Ele deu uma opinião, Douglas, antes do jogo, o seguinte: o que posso falar é que teremos algumas chegadas nessa pausa da Copa do Mundo de Clubes. Estamos debatendo e devemos avançar em alguns nomes. Vina tem muita história com a camisa do Ceará. Não quero descartar nada agora. Nós temos critérios de busca por reforços. Cara, eu sei que a chance é baixa de algo mudar, mas a ocasião faz o ladrão, né? Mas eu acho que é porque ele não quer descartar de vez, sei lá. A gente sabe que a informação que a gente tem há muito tempo, tudo pode mudar, futebol é dinâmico. Tudo pode mudar. A gente sabe dessas coisas, mas, cara, me incomoda também alguém chegar e dizer não ou sim, sabe? Hoje, inclusive, teve várias matérias falando que o Ceará não negocia e não quer. Né? Então, assim, aí depois à noite tem o presidente falando, não vou descartar e tal. Aí depois tá o torcedor dizendo que eu e o Douglas não queremos o Vina. É muito doido, porque eu lembro, cara, na época que o Vina tava ali em baixa, no Ceará, quem mais defendeu o Vina foi eu e o Douglas. Quem mais defendeu fomos nós dois. E a gente era atacado por isso. Babão do Vina. Agora os babão do Vina ficam atacando a gente. O mundo é muito doido. Mas é uma falta de loucura. Diretoria do PSG mandou R$7. Diretoria sem grana para Vina, porque onerou a folha com Lele e Keiler. Tem culpa ou tem culpa Vina?
Tem culpa eu, que é isso, cara? Homem, pelo amor de Deus. Tá certo, obrigado. Vai no Live Pix. Ó, a audiência tá top aí. A gente tá seguindo aqui no pós-jogo. Farias aqui já recebeu um caminhão de mensagem de áudio aqui. A gente vai já botar na live aí. Já a gente bota, porque senão o pessoal vai ficar com raiva, né? Mas pode seguir aí, priorizar aí. É porque tem o Thiago Mello aqui que também mandou. Me convença que o Condé é treinador que vai manter esse time. Me mostra assim repertório. E fora de casa realmente vê muito abaixo, Thiago. Delano Saldanha, falem dessa arbitragem horrível, lance do Pedro Henrique na falta que não foi e do pênalti. Eu achei, assim, teve dois momentos ali que eu achei muito pênalti. Depois eu fiquei na dúvida, sabe, no ângulo que teve que parecia bater aqui na manga da camisa e não seria. Mas eu acho que a arbitragem, de modo geral, não atrapalhou, não. A arbitragem brasileira é ruim. Eu acho que não foi assim prejudicial ao Ceará. Foi mais ao jogo. Mas a Edna, ela é uma arbitragem sempre confusa, né? É uma arbitragem meio caseira. Mas hoje eu não falo nada do trio de arbitragem, não. Acho que foram, dentro da média de mediocridade da arbitragem brasileira, elas foram até assim. É tão ruim a arbitragem que... Foi boa? Não. Mas comparado ao que a gente já viu nesse Brasileirão, foi menos pior que muitas. Robigol também participando, às vezes acompanha o BPR, mas vocês devem esquecer o esporte. O Luiz Heitor, será que tá de ladeira abaixo? Não entendi. Entendemos aqui. Não entendi. Então pede pro Luiz Heitor esquecer o Ceará também. Porque ele faz conteúdo sobre o Ceará, tá? Não sei se você assiste lá. Águas Belas também aqui. Rapaziada, na moral, só vontade de levar algum na Série A. Lelê, Tubarão, Pedro Henrique, Matheus, Galeano. Acho que ele tá querendo... Inclusive o Matheus Araújo entrou bem, viu? Entrou bem também, muita movimentação. Gostei. Love Case, Maracanaú. É preciso contratar urgente, Condé teimoso e amor do Lelê. Algum nome que o rival vai dispensar? Não vai. Será que não vai atrás de nenhum jogador de Fortaleza, não, tá? Águas Belas mandou mais um. Cara é manter esses caras. Departamento está se acovardando. Só tem jogador que seria um bom reserva. Vamos ver nessa janela. Cara, eu acho que vocês estão criticando o departamento que nem começou a contratar e nem a dispensar. Pois é, o Ceará não vai contratar nessa janela do Mundial. Ninguém vai fazer esse movimento, a não ser os times do Mundial, né? O Ceará vai contratar para a próxima janela, que é em julho. Então, exatamente. Aguardemos aí para criticar. Vamos aguardar. Eu acho que não é momento para isso. A única coisa que eu posso cravar aqui como minha opinião, dizer, cara, o departamento de futebol errou na contratação do Lelê e do Kehler. Pronto. O Kehler eu era desesperadamente contra a contratação dele, mas contrataram. E o Lelê é um desastre. Desastre, Ave Maria. Diego Dias também, minha opinião, principal jogador para vir para o Ceará hoje se chama Vina e fora Condé, tá aí o amigo que é Vinagrete. Tem mensagens aí, Farias Filho? Tem uma ruma aqui. Pois seleciona algumas. Senão pessoal, manda mensagem menor para mais gente aí falar. Pois é. Lá vai tinta. Boa noite, meu nome é Enio. Eu queria só uma dúvida. O Ceará comprou o Guilherme recentemente. Depois que o Lelê chegou, o garoto perdeu chance, agora tá botando o Lelê. O que tá acontecendo que o Condé não tá mais botando o Guilherme pra jogar? Quero entender só isso aí. É verdade. Concordo com o amigo, cara. Tá tirando espaço do Guilherme, ainda mais que não tá jogando nada. Verdade. A Rocha, Farias. Vocês têm que parar com esse dizer que o Ceará tem que lutar pra ficar na primeira, não, mano. Tem que fazer o quê? O Ceará criar vergonha e ser campeão. Até assim, não cair, mano. Negócio é pra lutar. Você fica dizendo que é pra lutar, que é isso, rapaz? Não tô entendendo. Respeito do nosso Ceará. Eu não entendi, foi nada. Peraí. Ele disse que não é pra dizer que é pra lutar, aí depois disse, é pra lutar. Esse negócio de lutar. Homem, onde é que você tá tomando essa? Chame nós! Que é melhor, rapaz. Tá lá no canto do Baião. Tá no canto do Baião, diga. Que eu vou também. Diego Dias aqui. Fala galera, Diegão aqui na área. Macho, eu sou o Vinete. Tem que trazer o Vina sim. O Vina é o melhor jogador pra jogar no Ceará nesse momento. Só existe o Vina. Vina. Pronto, apaixonado. Ele é casado, macho. Professor Pedro Lúcio aqui. Fala, professor. Boa noite, galera. Parabéns pelo trabalho, tá? Comento que a gente quer ouvir mesmo, tá? Que o torcedor gosta de ouvir. Vocês acabaram de falar, o time foi uma negação. Em relação a esse Lelê, o primeiro jogo que ele teve, aquela chance que ele atrasou pro goleiro, esse vixe, aí é posista. É enganador. É posista mesmo. Ele é muito posista mesmo. É o tal do perninha do futebol, né?
Ó, o seu Zé que mandou, pela derrota tem culpa de diretoria, tem culpa de jogadores, tem culpa com Condé, tem... Quase que ele... Homem, pelo amor de Deus. Eu tô achando isso aí muito errado, viu? Quase o massagista leva a homem. Vai pra lá, seu Zé. Fala, Farias. Cadê o povo aí? Ainda vai, Rafael Fontinelli. Fala, Klaus. Fala, Douglas. Eu acho que agora, com a volta do Fernandinho, o Fernandinho volta a ser titular pelo lado esquerdo, o Pedro Henrique volta pro lado direito, Galeano volta a ser opção, Deus, tá tira o Lelê do elenco, bota o Guilherme pra entrar, se for pra entrar de ponta, bota ele pra entrar. E a minha pergunta é, o Ceará tá com tanto título aí de clube formador, não sei o que, e não usa um jogador da base, não tem um jogador da base que presta pra entrar no elenco no lugar do Lelê, por exemplo? Guilherme, ora mais, tá aí. O Guilherme era pra ter entrado. Mas a solução que ele deu, o Rafael aí, é muito boa. Fernandinho na esquerda, Pedro Henrique na direita, e a gente tem mais jogo. Tem um membro aqui do BPR, tá dizendo aqui. Manda. Bruno Rodrigues. Boa noite, Bruno aqui da Itaitinga. Pois não. Por que vocês acham que o Condé não faz uma alteração que mude o perfil tático do time? Ele sempre faz alteração sempre meia dúzia. Tira um atacante, bota um atacante. Tira um volante, bota um volante. Será que ele não treina isso durante a semana? Será que a gente não tem variação tática nenhuma? Não dá para fazer uma substituição como o Botafogo fez, tirou um atacante, botou um volante para povoar o meio campo, ganhar as disputas. A gente não tem variação tática nesse sentido. Qual é a opinião de vocês? Eu acho que dentro do plano de jogo, ele pode até fazer algumas variações. Quando você muda ali um estilo de jogo do Pedro Henrique para um Fernandinho, por mais que ocupe o mesmo espaço, a maneira de jogar é diferente. Então, a característica do Fernandinho vai trazer uma dinâmica de jogo diferente. E como a gente tem uma, digamos, escassez assim, de maiores recursos para... E aí o torcedor acha ruim quando eu falo isso, mas é verdade. Para poder trazer jogadores com perfis bem distintos, para trabalhar perfis táticos, aí talvez a gente pudesse fazer um pouco mais disso. Eu acho que o mais importante, mas não é que você esteja errado na sua análise, é isso mesmo. O mais importante é que a gente tenha um jogo sempre muito competitivo. Que quem entre queira jogar. Que quem entre entregue algo de diferente. Entregue qualidade. Em alguns momentos falta. Em alguns momentos a gente vê uma insistência no Mugni cansado. O Mugni hoje fez uma assistência, beleza, para o gol do Pedro Raul, mas foi um Mugni muito menos intenso do que o Mugni do jogo contra o Atlético Mineiro. Então, a gente espera que o Pedro Raul, aliás, que o Léo Condé consiga, sabe, rodar um pouquinho mais o elenco, mesmo que ele mantenha o plano de jogo, usar mais as peças. E aí, eu acho que essa questão de variação tática vai muito de acordo, às vezes, com você tá ganhando o jogo. Por exemplo, o Renato Paiva tirou o Igor Jesus para colocar o Danilo Barbosa, ou tirou um centroavante e botou um volante porque ele queria garantir o resultado. Então, teve isso um pouco, mas depende das circunstâncias do jogo. Hoje a gente precisava ir para cima, ele tirou o Fabiano e colocou um ponta lá pelo lado de lá. Aliás, colocou o Fernandinho na esquerda e jogou o Lelê por lá e o Galeno ficou fazendo a lateral direita. Foi uma mudança tática. Tentou ganhar o jogo. Deu certo? Não deu, mas assustou, incomodou. Mas hoje ele fez. Até tirou aqui um pouco do meu argumento, porque ele tirou o lateral direito e colocou o Galeano para fazer a lateral. Foi. Mas o Condé foi perguntado isso, não sei se foi a coletiva passada ou a retrasada. Ele disse que estava aguardando muito esse momento de pausa, o Ceará vai ter uma intertemporada, e o próprio Condé falou, é um momento que eu vou poder trabalhar variações, sabe? Trabalhar outras formas de jogar, até outras plataformas de jogo, com 4-3-3, com 4-4-2, enfim, variações que ele não tem tempo para treinar, e pelo menos ele justificou assim, que vai usar a intertemporada para isso, tá? Só mais uma coisa, tem mais mensagem aqui, o Joel mandou isso, treinador de uma nota só, não se cria na Série A, Condé precisa rever suas ideias, e se não consegue, vaza. E o Douglas Silva mandou, vocês estão pedindo o Guilherme, mas nem realidade ainda ou solução, calma, precisamos de mais. Eu concordo, mas o Ceará não pode contratar agora, você vai poder contratar na próxima janela, então a gente fala sobre as soluções que tem em casa. Assim. Exato. O Guilherme tá ali, por que não usar, entendeu? Só isso. A gente está falando das circunstâncias de comparar ao Lelê, tá? Guilherme não pode receber uma cobrança de expectativa, não. A questão é do que por exemplo, da mesma forma quando eu vi o Condé insistindo demais no Guilherme, a um ponto que incomodava, agora ele insiste demais no Lelê, ao ponto que incomoda. Porque o Lelê mostra
Uma falta de energia, para dizer o mínimo. Apatia, né? Uma apatia impressionante. Não dá, não bate. Então a gente já detecta isso e diz, cara, tira esse cara. Eu acho que a melhor substituição hoje do Condé, e às vezes é preciso, era ter tirado o Lelê de campo e botado o Fernandinho. Não mexeria na estrutura e o Ceará ocuparia os espaços necessários. Tira esse cara. Cara, ele tá andando. Cara, o Pedro Raul correu os 90 minutos brigando. Foi. Enquanto o cara tá andando. Ele podia ter chegado e dizer, o Pedro Raul toda hora fazia esse gesto, vem, me ajuda a marcar, porque ele estava em cima do John, em cima do David Ricardo, do Jair, e ele queria alguém para poder forçar o passe longo do Botafogo para eles entregarem a bola. Aí, quando o Pedro Henrique estava em campo, ele estava fazendo isso. Mas quando era o Lelê, não dava um pique nem pela mãe dele ali, daquele jeito, pô. Aí é brincadeira. O Rodrigues falando, esse povo falando fora Condé é loucura, aí não tem como, assim, eu entendo o respeito, mas não dá, assim, o trabalho do Condé de forma geral é bom, mas precisa melhorar alguns aspectos, essa é a crítica que fica, tá? Simbora, Farias, tem mais aí mensagens? Tem uma ruma. Fala, eita, meu Deus do céu. Tá aqui mandando muita mensagem. Muita mensagem aí no WhatsApp, o pessoal tá... Ramiro Rodrigues, fala Ramiro. Fala, rapaz, e o Pedro Henrique comprou o Ceará por quanto? Porque pelo visto ele é o dono do time. Porque o primeiro gol é um contra-ataque de uma falta podre que ele bate a 35 metros do gol com 7 jogadores do Ceará na área do Botafogo. E ele bate as piores faltas que eu já vi na minha vida. Jogador desgraçado. Essa aí foi só para entrar na estatística de gol em direção ao gol, aliás, chute em direção ao gol, né? Porque o Ceará não tinha chutado ainda, o Pedro Henrique deu um peteleco. Fala, Boa noite, bancada. Aqui quem fala é o Fernando da Maternidade Escola. Manda um alô aí pra todos os alvinegros. Só queria o alô mesmo. Alô, Fernando, Maternidade Escola, um abraço. Vai mais aqui? Vai. Deixa eu ver aqui um que não esteja muito grande. Eita. Lá ele. Cláudio, drogas e farinha. Volta a Vina, urgente. Tá querendo vir nesse aí. Tá bom. Ai. É que vai ficar querendo. Chamou de drogas e farinha. Muita confusão. O famoso vai ficar querendo, que eu acho que não vai não. Já diria a dona menina aí. Vai não. Felipe Moreira. Macho, não entendo essa paixão do Léo Condé pelo Lelê não, mano. Ele não vai não. Tendo o Fernandinho voltando, poderia dar uma bagunçada ali na ponta, ele vem com o Lelê, ele é morto. Tivesse ele entrado não sai muito antes. em campo, ele já entra cansado, fica só plantado. O cara errou um passe de 2 metros, mano. É foda, mano. E você vê outra, tem o Guilherme. né? Pô, cadê o Guilherme? O que aconteceu com o cara? Por que ele não tá botando mais? Naquele jogo contra o Vasco, o moleque destruiu. Cadê o cara agora? Não presta mais? Ou tá sendo obrigado a botar o Lelê? Até o último jogo que ele entrou, não foi nem contra o Vasco, teve um jogo ali que entrou bem pelo lado esquerdo também. Então, não sei se foi contra o Atlético ou foi contra o Sport, mas enfim. Tem mais aí, Farinha? Tem um Alisson Filho aqui, vamos ouvir. Ei, Klaus, cara de Shurek. Rapaz, pelo amor de Deus, cara, eu tava vendo aqui a folha salarial do Ceará, rapaz. Lelê, 190 mil, macho. Pelo amor de Deus. Rapaz, o homem foi lá no RH do Ceará. Rapaz, dispensa esses homens aí, macho. Tu que é envolvido aí com a diretoria de futebol do Ceará. Envolvido. Rapaz, eu me senti agora um bandido. Não é? Valeu, Shurek. Envolvido é loucura. Eu não tenho essa informação que é 190 mil, não. O amigo aí foi no imposto de renda dele, foi? Foi no imposto de renda. Ele trabalha lá na Receita Federal. Pode ser. Vai mais? Vai. João Paulo Barbosa. É por aí mesmo. Boa noite a todos. BPR, Klaus, Douglas, Algumas Farias. Ailon e Guilherme, na minha opinião, já era pra ter voltado a jogar bola. O que esse Lelê, misericórdia, cara, dá uma raiva de assistir esse cara. Só o nome desse cara. Mas o Ailon e o Guilherme no ataque, na minha opinião, ia acrescentar muito agora nessa volta, né? O Alho tá machucado, mano. Saiu no DM, não foi? O Alho tá lesionado, tá bom? Hashtag Klaus envolvido. Klaus envolvido. Mas é porque foi envolvido com a diretoria. A única coisa que eu fiz foi o nome do Dimas. Foi. Eu tava até olhando e disse, rapaz, o nome que eu dei aí, a ideia dele, ficou legal aqui a arte do negócio. Muito bem. Vai ainda áudio aí ou não? Tem muito. Olha, pessoal, boa noite, aqui é Cícero Alexandre aqui do Good Garden. Bem, eu assim, olhando pro jogo, eu fico com o mesmo sentimento daquele jogo do Bahia, que
que, por exemplo, quando você não quer atacar, você o quê? Você já é prejudicado porque o time faz uma vantagem, né? Que aconteceu hoje. Mas aí quando o time parece que solta a responsabilidade da defesa, que consegue disputar no ataque, tem possibilidade de marcar gol. Então é o mesmo sentimento daquele jogo passado. E leva mal, velho. Lelê não dá mais não. Valeu. Ó, a galera tá aqui, ó. Fala, galera, aqui é o Cícero Alexandre do Bojardim. Opa. Emendou no segundo que tem 47, aí não dá. Vixe, Não, aí Maria. é demais. Acaba tá perguntando quem é que tem mais presença, se é eu ou o anão do Tricocast, o André. Amigo, é o seguinte, o Mota fez essa... O Mota que é um caralítico, né? O Mota que tem a cara puxada assim... André! O André... Bacana! É um negócio assim, minha Nossa Senhora, entendeu? Não vem com Lero, não. Então, o André é um aprendiz, é menor aprendiz. Lá vai aqui outro, Márcio Boa Gomes. noite, meus amigos. Aqui fala Márcio Gomes de Maracanaú. O que deu para observar nesse jogo hoje do Ceará contra o Botafogo é que o Ceará é um time aguerrido, foi para cima. Apesar de ter levado os 3 gols do Botafogo, eu senti que o Ceará não deixou a peteca cair, foi para cima buscar o resultado. Infelizmente, pegar um jogo fora do Ceará, lá no Rio de Janeiro, para mim foi um jogo espetacular do Ceará. Abraços. Aí eu gostei, eu acabo esperançoso, viu? Ave Maria. Boa. Valeu. Agora eu quero dar um recado aqui a quem trouxe o Lelê e ao Horácio Neto. Horácio Neto. Lelê Ogé. Só o tempo dirá quem será melhor no futebol. Só digo isso, viu? Só digo... Horácio, você fez campanha contra, tá? Lelê Ogé. Eu não tenho nem dúvida. Entendeu? Mas é contigo. Você que criou essa situação aí. Se tivesse ido na minha, ter dito, pega o Gé, gol de Lelê, aí. Queria nenhum dos dois, pode levar. Vai. Boa noite, Jocélio da Barra. Boa noite. Se vocês, formadores de opiniões, né, Pronto. que têm acesso livre à diretoria, leva diretores, presidente do podcast de vocês, não cobrar com veemência, né, Dá uns gritos. pontuais e qualificadas, nós vamos de ladeira abaixo, entendeu? Então tá essa é a minha Me opinião. abraça, Douglas. Agora é eu e o Klaus o responsável, meu Vamos amigo. salvar o Ceará, Douglas. Meu amigo, a gente tem que tacar os dedos na cara do Haroldo, do João Paulo. Vamos dar uns gritos lá, fique frio. Da próxima vez, rapaz. Eu acho que o que ele quis dizer é que se vocês não cobrarem, não tem ninguém. Ele não tá culpando vocês, não. Mas é porque não tem muito que a gente possa fazer, assim. Realmente. Cara, a gente passou tá quanto tempo já que acabou o jogo? Bem 1 hora aqui, só reclamando e cobrando e falando. Mas, velho, a influência disso nas decisões dele... A gente não pode, assim... Da mesma forma como o BPR ou qualquer outro canal não deve influenciar num trabalho do departamento de futebol, a gente pode o quê? Criticar. É o que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Mas o trabalho não pode ser inferido por críticas externas, pô. Os resultados é que tem que balizar o desempenho, a performance. É o que está acontecendo dentro de campo que tem que validar ou não o trabalho sendo desenvolvido dentro do clube, cara. Eu lamento, assim, o torcedor ver dessa forma. A gente faz nossas ponderações, você está assistindo aqui a live, mas no geral a gente não vai dizer assim, rapaz, contrato melhor. Apesar de que a gente conversa sobre isso. Sim. Mas assim, cara, no final das contas... Vou abrir um detalhe aqui com vocês. Assim, quando eu soube que o Kehler era considerado... Tá entendendo? Tipo, Farias, considerado é o seguinte... Ventilaram esse nome. Rapaz, estão olhando pro Kehler. Eu disse, pelo amor de Deus, não. Aí, antes de eu falar isso... Eu fui olhar os lances do cara. Eu digo, meu irmão, os melhores momentos desse cara já são ruins. Já são péssimos. Se você acha que a gente infere em alguma coisa, eu tentei alertar. Disse, rapaz, não vai por esse caminho, não. Não traga, não. Adiantou de quê? Nada. E tá certo, não é pra adiantar mesmo que nada, não. Porque a gente aqui... A gente tá de fora. A gente não tem os programas que ele tem. A gente não tem as instruções... Que os caras tudo estudado lá, na área de mercado, todo mundo. A gente é torcedor igual a vocês. A gente tem a nossa análise, a nossa opinião. Agora, eles são os profissionais. Eles têm que saber mais que a gente. Muito mais que a gente. Mais. Se eles fossem se basear em opinião sabem da gente... gente... muito mais que a Pois gente.
Então é com eles a decisão. A nossa opinião está aqui. A gente dá o nosso espetáculo de metido, né? Rodrigues Gomes, Cláudio, essa camisa te deixou mais gordo, não sei se é só impressão. Na verdade, esse modelo aqui é um modelo oversized, tá? Da Nation. Você que é mais fortinho. De fato, ela em mim fica mais fortinha porque ela é para um cabo mais robusto, né? Use o nosso cupom BPR10 na Nation, coleção nova, tá lindíssima. Opa! E as fotos vêm em breve por aí, tá? Eu vou comprar a minha já. Boa! E eles vão mandar, viu? Eu até falei, rapaz, isso aqui, a gente vai entrar em contato, vai mandar pro Farias aí. Então aguardem que a Nation aí vai chegar aqui no Farias também. Aliás, o Farias está comendo também a pizza aqui do Pizza Frita. Um abraço aí pro Aldeir, tá? Sigam aí, SK Pizza Frita Oficial. Peça a sua também. E chega junto com o Aldetu, que vai ter a caravana pro jogo de Vasco e Ceará. Vai levar os torcedores para assistir o jogo lá no Rio de Janeiro. Então, entre em contato com acho que é Aldetu Turismo, mas procurem Aldetu Turismo no Instagram. É mais? Vai. Arrocha. Meu filho, me diga uma coisa. Por que ninguém fala do Alejandro Martins? O que é que esse homem tem? Ele é Foi doente? falado. Ele é o quê? Ele é aleijado nos treinos, né? Pelo amor de Deus, homem. O Klaus falou já, né? Que não entendia como ele... O Martins aparentemente não se adapta. Não se adaptou ao estilo de jogo do Condé. É a opção técnica. O Condé não é a opção Agora, do Condé. eu acho assim, já é suficiente e conclusivo você não dar sequer uma minutagem pro cara e pro Lelê ficar andando em campo. Não faz sentido. É isso que eu não faz sentido. Cara, é complicado. Se é pra ter eu vou entrar numa esfera que eu sei que o torcedor fica chateado, mas assim, pra levar o Lelê, vai deixar de usar o recalde? Tô sendo logo extremista, se é que vocês me entendem. O recalde é muito melhor do que o Lelê, pô. Para com isso, entendeu? Não dá. Porque trouxe o Lelê, não joga nada. E não quer nada. Então, assim, na minha opinião, não tô dizendo, pelo amor de Deus, entendeu? Eu não tô dizendo, traga um recalde. Não tô falando isso. Tô falando o seguinte. Hoje, pra mim, é pra ter uma conversa com o Lelê, saber se ele quer jogar Ceará. Sim. Pra mim. É um jogador emprestado, ele quer voltar, Fluminense, ele quer ser reemprestado. Não tá feliz, vaza. Porra, não quer vestir a camisa do Ceará, meu irmão? Então, não atrapalha. Escanteia esse cara e pronto. Perfeito. Tem mais, Farias Filho? E o Aurelito não tem que ir pra casa, não? Eu tô preocupado com ele. Ali, macho. Já tá logo emendando. Vai pras últimas aí. Eu já nasci cansado, velho? Lá vai aqui mais um. Boa noite, pessoal. Aqui que fala é o Dylan Wesley, diretamente de São Paulo. Eu falo, mano, não dá, mano. Esse Lelê pode mandar embora, pode ir pros infernos. Calma. E outro, tem que contratar urgentemente. O Vina vinha pra ajudar, o Bruno não aguenta o tempo todo. Então o banco não tem outro que realmente melhore a condição do jogo. O homem ficou com sono no final, não entendi não, mas um abraço aí pra ele. Tamo junto. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Douglas. Esperando meu filho mandar notícia que ele tava saindo do Engenhão. Dizer que chegou no hotel. Aí ele foi pro estádio errado, não foi de Newton Santos, treinador não? muito medroso, com medo de ganhar, eu fui burro tirar agora, vontade de ganhar. E dizer que eu nunca senti tanta saudade do Clebão quando eu vejo ele ali na beira de campo entrando. Calma, saudade cara. do Clebão. O Clebão é melhor que o Glailson. Não precisa disso também, Glailson. Calma, Mas calma. o Clebão é melhor do que o Lelê. O Lelê não é uma questão dele ser ruim, é questão de que ele não quer. É o que ele mostra em campo. Ele tá mostrando ser um jogador que não... Eu acho que ele não tá muito afim, assim. Ele tá ali de passagem. Vai, mais um? Vai. Lá vai tinta, que é o Vinícius Alencar. Boa noite, Klaus e Douglas. Pois não. Acompanhando aqui do Maracanã. Vamos lá. Pra onde? Cara, dá mais oportunidade pro Martins. Martins teve pouca minutagem aqui no Ceará. É o que falamos. O Lucas Lima entrou muito bem, merece uma vaguinha aí. Cara, outra pergunta, o que aconteceu com o Lourenço? Começou, ano a gente contava muito com o Lourenço. Verdade. No decorrer da temporada. O que é que tá acontecendo com ele? Cara, E o Vina tem que vir pra cair com uma luva nesse time do Ceará. Bora pra cima. Boa. Cara, o Lourenço... eu acho que ele está entrando nos eixos agora na temporada. Não dá para a gente falar muito detalhes, mas eu acho que ele está começando a focar mais agora
na temporada a partir de agora, tá? Questões pessoais. Questões pessoais dele, ele teve algumas situações. Acho que agora ele está começando a voltar a focar mais. Então, torcer para que ele volte àquele nível do ano passado. Acho que o Lourenço não é só isso aí que ele tem mostrado. Inclusive, hoje ele foi até melhorzinho. Melhorzinho, né? Melhorzinho do que ele vinha apresentando. Sim. Mas é isso. Simbora, né? Vamos fechar o barraco? Vamos. 4 horas de live. Obrigado a todo mundo. Já vai dar 11 horas da noite. Pedir desculpa aí quem não deu pra gente ouvir o áudio. Teve quantos aí? Dá pra ter noção de quantas mensagens tem aí? Mais de 70, eu acho. Tem que ficar até amanhã de manhã escutando. Vai, Varão, fala que eu te escuto aqui. Pois é, mas deixa pra próxima. Um abraço pra quem mandou, a gente infelizmente não tem como o Orenilton, Ave Maria, tá aqui só o pó. Doido pra dormir, mas excelente profissional que tá aqui com a gente. O Orenilton tá dizendo que tá cansado desde 7 horas, quando acordou. Acordou só cansado. agradecer aí ao Sindicato dos Bancários por ceder o espaço pra gente. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão no canal Gomes Farias Oficial, no BPR também. Tamo junto demais por essa audiência fantástica hoje, recorde, né, de audiência simultânea, batendo 6.000 pessoas. Incrível, cara, incrível. Chegamos pra ficar. Se Deus quiser, por muitos e muitos anos aí. Boa, galera, tamo junto. Deixa o like antes de sair. Infelizmente a derrota, né, estraga um pouquinho, mas vamos em frente. Tem mais. Aliás, sábado já tem jogo, tá? Sábado tem Sampaio Correia. Vamos focar aí nas próximas partidas. Valeu, Douglas. Tchau. Valeu, Douglas. Bora pro racho. Valeu. Galera, estamos novamente aqui na Smart Electron, cara, para aproveitar as ofertas que estão arrasadoras nesse final de mês. Vem conferir com a gente, bora? E para você, meu amigo, não perder nenhum jogo do Vozão no Brasileirão, ó, Smart TV, 10 parcelinhas de 99. Tá bom demais, hein? Chega junto com o Smart Electro para essa promoção. Aproveita, cara, cuida. Ah, Douglas, eu quero uma TV maior, 50 polegadas. Tem aqui, meu amigo, 10 parcelas de R$ 209,90 aqui na Smart Electro. Todo final de semana, promoção de JBL aqui na Smart Electron. Aproveita a promoção, vem pra cá. Tem jogo do Vozão? Meu irmão, vou fazer zoada no Castelão. Além de lá da arquibancada, com JBL, você garante aqui na Smart Electron. Vem-se embora!